Vamos retomar a discussão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nesse sétimo episódio, nesse sétimo vídeo, né, de 8 que a gente tem gravado. E o tema desse vídeo de hoje é a importância das organizações coletivas da agricultura familiar para o fornecimento de alimentos ao PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Eu sou Guilherme Soares, engenheiro agrônomo aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou falando daqui da Rádio Web Agroecologia. Bom, quando a gente fala de organização coletiva da agricultura familiar, de imediato vem à memória duas formas, duas maneiras de organização formal dos agricultores, que são as associações e as cooperativas. Mas também conta como organização coletiva grupos informais, ou seja, grupos de pessoas que, por uma afinidade ou por uma definição de um objetivo, se reúnem e buscam reunir esforços para alcançar esses objetivos. Então, são grupos que não têm, vamos dizer assim, uma formalidade jurídica. Isso quer dizer que não tem CNPJ. As associações e as cooperativas têm CNPJ. Então, a gente, de maneira geral, fala assim. Né? E é um tema muito sensível à discussão, porque envolve não só uma questão central, que vamos formar uma associação ou uma cooperativa. Está na hora de formar uma associação ou uma cooperativa, né? Mas a questão central, que eu falei agora há pouco, não envolve essas duas questões. A questão central é para que serve essas organizações e como os agricultores estão vendo, né, o momento, a pertinência de criar essas organizações ou não. E isso envolve um histórico cultural que envolve essas duas formas de organização. Que histórico é esse? É um histórico de que essas organizações, quando são formalizadas, né, em cooperativas, em associações, elas muitas vezes não têm cumprido, né? O grupo não tem alcançado, vamos dizer assim, não a forma em si, mas o grupo não tem alcançado os objetivos que se propõe. Então, por isso que eu digo que é um tema muito sensível. Mas essas organizações são muito importantes, né? Desde que o grupo de agricultores se prepare para criá-las. Né? Isso dá uma outra discussão e outro vídeo sobre essas organizações. Mas eu quis fazer essa observação para mostrar que é um tema relevante e, ao mesmo tempo, sensível à discussão. Bom, quem é o agricultor que vende para o PNAE? Na legislação, em outros vídeos nós mostramos isso, é o agricultor individualmente e sua família e o agricultor organizado em grupos, né? Esses que eu falei agora há pouco. Qual a importância da organização coletiva dos agricultores? Veja, eu fiz uma lista de 7 aspectos que eu julgo importante em relação à pertinência dessas organizações coletivas. A primeira é que a organização coletiva tem que ver, e aí veja, eu estou falando da organização coletiva, eu não estou dizendo a cooperativa e a associação. Ela tem que ir para além de um projeto de venda, de comercialização ou de busca de crédito. Ela deve vir na perspectiva de um projeto coletivo comunitário. Né? Ou seja, do assentamento, da comunidade quilombola, da comunidade rural, dos pescadores, que são tipologias, né? São formas que na legislação são classificadas como agricultura familiar também. Então, o que é um projeto coletivo comunitário? É um projeto que o objetivo da organização coletiva vai ser ampliado, não é uma mera
entrada no mercado de fornecimento de alimentos. Isso faz parte também do projeto coletivo, mas envolver, por exemplo, a questão do saneamento, do transporte, da saúde, da iluminação, da energia elétrica que tem comunidade. Então, a organização ela vai de encontro a alcançar esses objetivos também. Então, pensar a organização coletiva para fornecer alimentos, mas dentro de um projeto maior. Uma segunda importância, né, que a organização coletiva permite é com relação aí sim, especificamente ao PENAI, ao fornecimento de alimentos. É planejar com mais precisão, com mais clareza, o fluxo de produção para o PENAI. Porque, veja, os agricultores eles têm que planejar a produção para não faltar essa produção ao longo do contrato que ele vai ser feito. Então, com um coletivo é mais fácil determinar, a partir da discussão do coletivo, o calendário de plantio. Né? Uma terceira seria a representação, a organização coletiva facilitar a representação dos agricultores junto à Secretaria de Educação, junto à Secretaria de Agricultura, de Saúde do município, porque essas secretarias se envolvem diretamente na questão do fornecimento de alimentos. Né? Então, uma discussão coletiva dos agricultores vai ter uma representação do que for discutido aí junto a essas secretarias. Não dá para ir 20 agricultores discutir com o secretário de Agricultura, né? Vai a representação, a diretoria da associação, ou os representantes do grupo informal, etc. Uma outra contribuição importante que a organização coletiva permite é a elaboração do projeto de vendas. Para ter acesso à chamada pública, que é o meio pelo qual o agricultor familiar acessa o mercado institucional do PENAI, é através da chamada pública. Então, elaborar um projeto de venda coletivamente permite maior precisão na previsão da produção, no calendário de produção, no escoamento e nas datas de colheita dessa produção e fornecimento e transporte dos alimentos, etc. Uma quinta contribuição da organização coletiva é com relação à centralização dos problemas. Veja, individualmente, todo o problema de fornecimento, de produção, etc., fica espalhado. Com a organização coletiva, isso centraliza no grupo e o grupo permite ver a condição, né, ou as condições de cada agricultor na execução do planejamento da sua produção. Então, facilita, de certa maneira, isso. Não é? Por quê? Veja, isso permite superar um problema grave no PNAE, que é o interrompimento, né, a interrupção do fluxo do fornecimento dos alimentos. Isso gera um motivo para o gestor público romper o contrato. E está na legislação. O gestor público pode, em qualquer momento, romper o contrato caso haja uma descontinuidade no fornecimento de alimentos. Ele não vai querer saber, não, porque a praga tal, porque deu isso, deu aquilo outro. Isso é um problema do fornecedor. E está na legislação a possibilidade dele interromper o contrato caso isso ocorra. Não é? Então, a organização coletiva permite antecipar, né, a visualização desses problemas técnicos, jurídicos, etc., porque vai estar se discutindo coletivamente e cada um vai expor sua condição. E outro pode substituir e cobrir aquele espaço vazio do fornecimento. Né? Uma sexta contribuição é que é uma consequência desse outro que eu falei, todo o esforço
do agricultor individualmente, ele tem uma perspectiva de ser resguardado caso haja algum problema na sua atividade. Então, tem um colega, um agricultor, um vizinho da comunidade que pode suprir suas deficiências técnicas, suas deficiências financeiras, etc. Então, o coletivo permite ter essa visão mais geral. E, por fim, uma sétima contribuição é que, por exemplo, no PENAI, há a possibilidade do agricultor fornecer algum tipo de alimento beneficiado ou semi-beneficiado, né? Por exemplo, uma macaxeira descascada, um girimum descascado. Esse processo é feito sob uma coordenação coletiva, ele é mais fácil, de certa maneira, né? Principalmente se tiver uma cozinha comunitária, onde todos os produtos podem ser levados para lá e ser processados, etc. E por isso é importante, porque igualmente ao que eu falei agora, existe um critério que o gestor também pode romper o contrato, que é o critério das condições higiênico-sanitárias. Então, vai beneficiar o produto, ele é mais caro, é bom para comercializar, tal, tudo bem. Mas existe também a fiscalização higiênico-sanitária que vai estar observando esse processo, tá certo? Bom, as chamadas públicas, todo mundo sabe aqui que eu falei nos vídeos anteriores, né, os agricultores que estão envolvidos com isso, é a ferramenta que o poder público usa para fazer a venda, né? Então é uma ferramenta do poder público e o agricultor precisa ter conhecimento, né? Tem todo um processo que inclusive nós já falamos nos vídeos, eu recomendo que vejam os vídeos anteriores aí da rádio web, como é a chamada pública, o processo dela e tal. O agricultor tem que estar cadastrado um DAP, ou cadastro no CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, para poder concorrer na chamada pública, né? E o projeto, a organização coletiva contribui muito nesse momento, quando da elaboração do projeto de vendas, né? E o que é o projeto de venda? É um projeto coletivo onde os agricultores, cada agricultor vai dizer o que vai produzir, o tipo de produto, quando vai produzir e a quantidade que vai produzir. Então, a ideia desse coletivo é ter no projeto de venda um retrato, né, da proposta que vai ser apresentada ao poder público, tá certo? Então, ele é importante. E uma coisa muito importante a dizer aqui com relação à organização coletiva, de respeito que na chamada pública, quando os agricultores enviam sua proposta do projeto de vendas, os critérios de seleção levam em consideração alguns aspectos. Um deles, e aí é fundamental, é que os grupos formais, ou seja, aqueles formados em cooperativas ou associações, têm prioridades. E é exatamente, aí você, mas por que tem prioridade? É exatamente pelo que eu falei anteriormente, pela possibilidade do potencial de um projeto de venda ter mais precisão no planejamento, porque é um coletivo, não é aquela proposta dispersa, né? O agricultor, ele por si só, assumindo um compromisso de fornecer durante um certo tempo os alimentos para a alimentação escolar. Então, é uma carga muito, vamos dizer assim, pesada, né, para ele assumir sozinho. Ao passo que, coletivamente, como eu falei agora há pouco, cada agricultor se responsabiliza por uma etapa, né, da entrega dos alimentos. Tá? Então, os grupos formais, na avaliação dos projetos, têm prioridade. Os grupos informais vêm como segundo critério de prioridade, depois os fornecedores individuais e, por fim, as cooperativas centrais, porque cooperativas centrais é um tipo de cooperativa que envolve, que tem como sócio outras cooperativas. Então, é muito dispersa no tempo e no espaço, né?
ela geralmente envolve uma área muito grande. Por quê? Porque um dos princípios da alimentação escolar, na forma que ele está organizado hoje, é dar prioridade aos agricultores locais, produção local, ou seja, no município, né? E não em regiões distantes, em municípios distantes daquele onde vai ser consumidos os alimentos, tá certo? Então, a organização coletiva ela tem toda essa importância e, para finalizar, eu diria que a organização coletiva ela permite também que os agricultores tenham uma organização política mais estruturada. Por exemplo, para participar do CAI, do Conselho de Alimentação Escolar. Então, veja, não é só, está dentro daquela proposta que eu falei no início do projeto coletivo. Não é só organizar a produção e fornecer o alimento. É também se organizar politicamente para que cumpra-se a legislação de pelo menos 30% dos recursos que o município receba sejam aplicados na compra da produção da agricultura familiar. E isso é garantido, entre outras ações, com a atuação do Conselho de Alimentação Escolar, que faz o controle social, que nós também falamos em outro vídeo e é que eu recomendo que assistam para que esse conjunto de informações possam ter um sentido e todos que assistam possam compreender essa dinâmica do Programa Nacional de Alimentação Escolar.